Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, está conosco todos os dias, como Jesus prometeu, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo tem nos dado sabedoria, discernimento, direção espiritual, e desta forma nós podemos compreender a vontade de Deus, descansarmos em seus braços com a certeza que Ele tem cuidado de nós. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente, para que o sistema compreenda que a mensagem é relevante para indicar e alcançar outras pessoas com a palavra de Deus. Então, a todos vocês, que Deus continue abençoando, fortalecendo, dirigindo, que todos vocês, todos nós, estejamos sensíveis à voz de Deus e que neste momento de reflexão nós possamos buscar em Deus o ânimo, a força, a esperança dentro da fé, independente da sua expressão religiosa ou do seu vínculo denominacional, que todos sejam agraciados pelo poder e pelas bênçãos de Deus em suas vidas. O que nós podemos fazer diante das adversidades, diante dos problemas, diante dos grandes desafios que nós vivemos nessa vida? Esta vida, todos os dias, nós temos decisões a tomar, nós temos problemas a resolver. No entanto, existem alguns dias em que estes problemas ficam maiores, eles se agravam. E, na verdade, nós nem podemos comparar um problema com outro no sentido de quem sofre mais, quem tem um problema maior, porque a grande verdade é que o problema ele é grande para quem vive. Cada situação é única, nós não podemos comparar uma situação com outra, porque Deus é soberano, ele tem os seus propósitos. O que nós devemos e podemos fazer é continuar confiando em Deus e na sua palavra, na sua soberania e saber que ele está no controle de todas as coisas. Saber que Deus está cuidando de nós em cada detalhe, em cada momento, e ele sabe o que deve acontecer para o melhor de cada um de nós. Então, nesta confiança é que nós depositamos a nossa vida nas mãos de Deus. É uma relação de fé, de esperança, de confiança, com a certeza que nós temos o melhor que vem das mãos de Deus, mesmo que nós não entendamos muitas vezes qual o propósito de uma situação, qual o propósito de um problema, qual o propósito dentro de algumas circunstâncias e também em muitas das nossas circunstâncias, né, nada daquilo é propósito de Deus. Nós vivemos num mundo em que estamos sujeitos a todas as coisas, e nessa sujeição ao pecado é que muitas vezes nós sofremos males que Deus não gostaria que nós sofrêssemos. Não é propósito de Deus que nós vivêssemos em grandes sofrimentos, nos sofrimentos desta vida, no pecado que nós vivemos. Nada disto é propósito de Deus. Agora, tudo tem a sua sequela e tem aquilo que fica para a nossa reflexão, para o nosso crescimento. Então, Deus utiliza dessas circunstâncias desagradáveis, não porque seja o seu propósito, mas ele utiliza também dessas situações para que nós possamos ter uma boa reflexão a respeito da vida, para que nós entendamos aquilo que nós precisamos mudar, olhar para a vida com um olhar mais humilde, mais sincero, mais voltado para as questões espirituais, sabendo que estas são eternas e que a vida que nós temos aqui, ela é transitória para todos. Então, nós temos muitas reflexões positivas, mesmo em meio aos maiores conflitos, aos maiores problemas. É desta maneira que nós seguimos confiando na palavra de Deus, mesmo diante das mais duras adversidades.
e quando nós passamos por duras adversidades, nós cada vez mais vemos a mão de Deus, a ação do Espírito Santo, trazendo a paz que excede todo o entendimento, trazendo consolo, mantendo a fé, a esperança, a intercessão e mediação do Espírito Santo junto a Jesus no santuário celestial e junto a Deus, o Pai, que tem nos atendido segundo a sua vontade. Então, esse conjunto triuno de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Filho na pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em nós e o Pai celestial, o Criador e mantenedor de todas as coisas, quando nós observamos esse conjunto da triunidade divina, nós podemos descansar, porque todos em conjunto, assim como uma só pessoa, estão cuidando de nós em todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, sejam quais forem as necessidades, pode ter certeza que Deus está olhando por você, pela sua família, por tudo aquilo que você tem colocado nas mãos de Deus em oração. Então, mantenha a esperança, mantenha a fé, mantenha a confiança, porque Deus está cuidando de todos nós. E de maneira muito especial, nesses dias nós temos colocado em oração a vida da irmã Michele, que sofreu um AVC, está internada no hospital em Presidente Prudente, está ali o Rodrigo também, o seu marido, e nós temos orado, buscado a Deus, porque apesar de nós conhecermos a Deus e conhecermos a sua soberania, nós sabemos que ele fará a vontade dele e a realização da vontade de Deus sempre é o melhor, mesmo que nós não entendamos muitas vezes o porquê que isso acontece. Então, nós, apesar de respeitarmos a soberania e entendermos o poder de Deus, nós expressamos o nosso desejo diante de Deus, que é ver a irmã Michele restaurada, curada, em casa, junto ao marido, cuidando dos 3 filhos, o mais novo com 5 meses. Então, que Deus tenha misericórdia, que dispense os seus cuidados, que oriente os médicos para que eles ofereçam o melhor tratamento possível e que em Cristo Jesus, né, sendo da vontade de Deus e concordando com o nosso desejo, que ela seja restaurada, volte para casa, volte ao lar, seja abraçada pela família, pelos filhos, que possa continuar diante de Deus, buscando com integridade, com veracidade, em espírito e em verdade, que é isto que Deus espera de todos nós. Então vamos ter um momento de oração em favor da irmã Michele, do Rodrigo, de toda a sua família, dos filhos e também, né, do corpo médico que está ali auxiliando, está cuidando desta questão clínica da Michele ali no hospital. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo acesso que temos ao Senhor. Te agradecemos por podermos falar de perto com o Senhor, com a certeza que o Senhor tem ouvido a nossa oração e tem nos respondido segundo a sua vontade. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu coloco de maneira muito especial a vida da Michelle em tuas mãos e peço que o Senhor esteja considerando o nosso desejo. Já são milhares de pessoas orando pela Michelle, então que o Senhor esteja inclinando os seus ouvidos, atendendo esta oração segundo o teu querer, mas considerando a maneira favorável pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder de restaurar plenamente a saúde, a vida da Michele, para que ela volte ao seu lar, esteja com seu marido, com seus filhos. Que o Senhor continue fortalecendo a todos os familiares, aos pais da Michele, aos pais do Rodrigo, também os filhos ali que sentem a ausência da mãe, que o Senhor esteja cuidando, confortando, consolando e que, acima de tudo, que o Senhor se faça presente na mente e no coração de tudo e de todos. Nós também pedimos pelos médicos,
que estão cuidando dessa situação, que o Senhor esteja orientando, concedendo sabedoria, discernimento, direção espiritual, porque assim como a tua palavra nos diz, sem ti nada podemos fazer. Então, Pai, o Senhor deu ordem aos teus anjos para estarem com os familiares, com o Rodrigo, com o marido e com todos aqueles que têm buscado ao Senhor dentro das suas necessidades, dentro daquilo que eles precisam para ter uma vida realizada, com conquistas, com paz, com alegria, com esperança e com ânimo. Que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações e respondendo segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. É em meio a tudo isso que nós temos que observar a palavra de Deus, sempre nesta perspectiva da fé, da esperança, do bom senso, da direção espiritual. O texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, dos versículos 19 a 21, o texto nos diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esta frase, este versículo deve estar muito bem fixado na nossa mente, no nosso coração. Diante das lutas, das adversidades, dos problemas, nós não podemos ficar focado naquilo que nos negativa, aquilo que nos deprecia, causa esta depressão na nossa mente, esse desânimo na nossa mente. Nós temos que observar a vida, mas com o aspecto da esperança, da fé, da busca da melhora de qualidade de vida, de ter mais paz, de ter mais harmonia, de ter bom relacionamento conjugal, na relação com os filhos, na relação com os familiares. Nós temos que buscar, mesmo em um mundo de problemas, buscar viver da melhor forma possível, compartilhar a vida com amor, com paz, com tranquilidade, compartilhar a vida com alegria, com integridade, com fidelidade, mas que o prazer da vida, que é dom de Deus para todos nós, que este prazer de vida, este prazer de viver, permaneça na nossa mente, no nosso coração. E é isto que Jeremias está buscando. Ele se volta para Deus e ele, na sua oração, ele fala: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Lembra-te. Deus não esqueceu do sofrimento de Jeremias, não esquece do meu sofrimento e nem do seu. Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está amparando, Deus está fortalecendo, Deus está abrindo as portas que são necessárias, fechando aquelas que são desnecessárias e podem nos atingir negativamente. Então, quando nós olhamos a ação de Deus em nossa vida, nós temos que observar que mesmo os males que a vida tenta fazer contra nós, Deus transforma em bênção. Deus é um excelente abençoador e ele é capaz de transformar qualquer mal dessa vida em bênção. Então, permaneça firme, confie, né, mantenha a sua fé, a sua perspectiva de esperança, porque tudo vai chegar ao tempo de Deus, tudo vai chegar dentro do melhor tempo. O texto, no versículo 20, ele diz: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Observe que Jeremias ele está falando que a essência dele, a essência dos sentimentos, das emoções, a sua estrutura psicológica fica abatida quando ele fica olhando para a sua aflição, para os seus problemas, fica observando tudo aquilo que tem dado de errado na sua vida. Você já viu que tem muitas pessoas que vivem assim. Elas observam e dão um foco maior para tudo o que acontece negativo e de errado na vida dele. Se a pessoa fizer isso, ele vai viver cada vez pior.
ele vai ter mais problemas, mais dificuldades. Ele vai ter um relacionamento de vida que não traz a qualidade necessária em que Deus está propondo para que todos nós tenhamos. Que nós tenhamos não só vida, mas que nós tenhamos vida em abundância, que nós tenhamos qualidade de vida, que nós, na nossa vida cristã, desde já, possamos viver esta abundância de vida. Mas quando o meu foco está naquilo que é negativo, na maldade desse mundo, nas aflições desse mundo, e eu só penso nesse lado negativo da vida, é o que Jeremias coloca aqui no texto. A minha alma se abate dentro de mim, né? Nós vamos ficando desmotivados, perdendo a esperança, se acomodando com situações negativas. Quantas pessoas pararam e se acomodaram nas suas relações negativas com a vida, dando mais ênfase a essa posição e falando a vida é assim mesmo, a vida é difícil, nada dá certo, né? São problemas todos os dias. Esse negativismo, ele vai consumindo a nossa esperança, a nossa fé, usando a expressão bíblica aqui, ele vai consumindo a nossa alma, porque a alma é a essência da totalidade do ser humano. E nós vamos sendo consumidos de angústia, né, de depressão, de todas as formas de negativismo. Por quê? Porque nós estamos alimentando esse lado negativo, nós estamos dando ênfase para esse lado negativo. E aí Jeremias, ele inverte esse pensamento quando chega no versículo 21, e ele mostra que todos nós devemos fazer o mesmo, quando ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que promove a esperança na sua vida, na sua mente, no seu coração? O que você precisa para mudar essa chave do negativismo para a paz, para a tranquilidade, para a harmonia, para o perdão, para o amor? O que é necessário fazer para que você volte à perspectiva de fé, de esperança, sabendo que Deus está com você, com a sua família, em todos os momentos. Jeremias, ele fala: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazer à memória o que nos dá esperança é trazer à memória as vitórias que nós já tivemos, o bem que Deus tem feito para nós, as portas que foram abertas pelo poder de Deus, os cuidados de Deus com a nossa vida, com a nossa família, né? A maneira que Deus conduz a nossa vida. Tudo isso nós temos que trazer à memória. Por que trazer à memória? Porque o ser humano, infelizmente, tem a tendência de esquecer o bem que aconteceu, mas o mal fica registrado de uma maneira muito forte. Quantas pessoas eles só olham para a vida e tudo que aconteceu para ele, com ele de maneira negativa, olhando para os males. Ele não se volta para o bem que também Deus proporcionou, mesmo em meio às aflições que ele estava passando. Então, Jeremias fala: não, nós temos que fazer diferente. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E é com essa reflexão que nós temos que pensar no nosso relacionamento com Deus. Como tem sido a sua fé, a sua esperança, a sua comunhão, a sua relação com Deus, pelo Espírito Santo que habita em você, como que isso tem acontecido? Nós devemos sempre trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, esperança de melhora, esperança de reconstrução de vida, esperança de, de corrigir aquilo que é necessário na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos, que compartilhamos, aquelas pessoas que convivem conosco em casa. Então, nós temos que trazer à memória tudo de bom que Deus tem feito por nós. Assim como nós temos um hino em nossa igreja que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, né, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e as
de ver surpreso o quanto Deus já fez. A bondade de Deus e aquilo que ele faz nos surpreende quando nós paramos para pensar e olhamos para trás a nossa vida e percebemos o quanto nós fomos cuidados, o quanto nós fomos transformados, o quanto nós nos preenchemos do Espírito Santo e desta maneira fomos transformados no caráter, na essência, no amor, na perspectiva de vida, de fé, de esperança. Nós fomos e estamos sendo continuamente transformados pelo poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã que nos acompanham, que Deus continue na sua vida, no seu lar, na sua mente, no seu coração. Se fortaleça em Deus a cada dia. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus cuidar de você e coloque todas as pessoas que você ama em oração diante de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que a oração de um justo pode muito em sua eficácia. A oração de uma pessoa que foi justificada em Deus pode ter uma atuação muito além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia. Perseverem na fé e na esperança. Em nome de Jesus.